Uma das minhas artistas preferidas chama-se Marina Abramović. Em 1974, ela fez a última de uma série de 5 performances chamada Ritmo Zero. E essa performance consistia no seguinte: a Marina colocou 72 objetos dispostos ali sobre uma mesa. Então, dentre esses objetos haviam rosas, penas, correntes, garrafas, maquiagem, tecidos, lâminas, tesouras, um revólver carregado e coisas do tipo. E esses objetos, esses 72 objetos, poderiam ser usados no corpo da artista como o público bem entendesse durante 6 horas, e ela se responsabilizaria totalmente por qualquer coisa que lhe acontecesse nesse período de tempo. E com isso, é claro que o público participou ativamente da construção dessa performance, assim como o corpo da Marina Abramović foi convertido ali em objeto manipulável por este público. Pois bem, de início, uma pessoa pegou ali uma pena, fez cosquinha para ver se ela reagia, outra pessoa mudou os braços dela de posição, uma outra pessoa foi e escreveu alguma coisa no braço dela, enfim, esse tipo de coisa, até que um sujeito foi até a Marina Abramović e tirou a blusa dela, e ela ficou com os seios à mostra. E daí, depois disso, um outro sujeito foi até ela, pegou ali uma lâmina e fez um risco no braço dela, machucou o braço dela. E daí foi uma mulher e colocou e passou os espinhos da rosa na barriga dela, no corpo dela, de modo a machucá-la para ver se ela reagia de alguma maneira, e a coisa foi se tornando cada vez mais violenta, até que teve um sujeito que pegou aquele revólver que estava ali disposto, aquele revólver carregado que estava sobre a mesa, colocou o revólver na mão da Marina Abramović, colocou o dedo dela no gatilho e manipulou o braço dela para que ela apontasse o revólver para a própria cabeça, e ela não reagia de maneira nenhuma. E nós não sabemos como isso poderia terminar, né? Se o sujeito ia fazê-la disparar o gatilho, uma vez que nesse momento o dono da galeria viu o que estava acontecendo, tomou o revólver desse rapaz e acabou jogando a arma fora, escondendo a arma, sei lá. O interessante nisso tudo é que, findas as 6 horas, né, fim esse período que durou a performance, a Marina Abramović voltou a se mexer, né, a recolher ali as coisas dela, e as pessoas, ao perceberem que ela estava se mexendo, saíram correndo com medo de que ela tentasse ter algum tipo de contato com elas, depois das pessoas terem feito aquilo que fizeram com essa artista. E eu me lembrei bastante dessa performance da Marina Abramović durante quase toda a minha leitura aqui de A Casa das Belas Adormecidas, que é um livro do Yasunari Kawabata, publicado pela primeira vez em 1961. E esse daqui é um livro em que, a exemplo do que aconteceu aqui em A Dançarina de Zu, que é outro livro do mesmo autor para o qual já tem vídeo no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, a exemplo do que aconteceu aqui em A Dançarina de Zu, em A Casa das Belas Adormecidas, nós estamos diante de uma obra marcada por um estranhamento inicial, sobretudo por conta do modo como o sexo é abordado. Só que esse é um livro que ele já é narrado em terceira pessoa, ao passo que na Dançarina de Zu havia um narrador em primeira pessoa. E esse narrador aqui de A Casa das Belas Adormecidas, ele não emite qualquer tipo de juízo de valor sobre as ações do personagem principal, que é um senhor de 67 anos chamado Eguchi, que passa a frequentar uma espécie de lupanar ou algo do tipo, para dormir acompanhado de algumas adolescentes. A grande questão é que esse lugar só é frequentado por idosos, já que os proprietários têm uma única regra bastante rígida, que é: as moças eram virgens e elas deveriam permanecer virgens. Então, essas jovens eram sedadas e deixadas à própria sorte com esses senhores que poderiam fazer o que quisessem com elas, menos sexo. E é por isso, né, que no caso aqui dessa narrativa,
só poderiam ser senhores as pessoas que frequentassem essa casa das belas adormecidas, já que com isso a chance de acontecer algum ato mais sexualmente explícito, digamos, seria remota, dado que esses senhores eram, em sua maioria, impotentes. Mas o fato é que contrariando todas as expectativas, né, dos donos desse lugar, o personagem central aqui, o Eguchi, apesar de já ser um senhor de 67 anos, e é muito interessante porque ao longo de todo o livro ele é sempre referido como sendo o velho Eguchi, e isso não me parece à toa, porque isso demarca muito bem a diferença entre ele e essas jovens com as quais ele passa a dormir. Pois bem, contrariando então as expectativas, o Eguchi, apesar de velho, não é impotente. E nada o impediria, portanto, de quebrar aquela regra da casa, uma vez que ele estava ali sozinho em um quarto com aquela moça virgem dormindo ao lado dele com um sono profundo, porque essas moças eram dopadas, enfim. Pois bem, uma vez que este narrador, em terceira pessoa, não emite qualquer tipo de juízo de valor sobre as ações desse personagem, isso acaba naturalizando tudo aquilo que está sendo narrado. E é daí que vem, pelo menos no meu caso, o incômodo dessa leitura, porque ao naturalizar esses eventos, esse narrador garante algum tipo de cumplicidade entre o leitor e o personagem, porque como o narrador está falando tudo aquilo de maneira tão natural, a tendência, teoricamente, é que o leitor também naturalize aquilo que está acontecendo, apesar do absurdo de toda aquela situação. Só que é muito bom frisar que eu, particularmente, não senti nenhuma dó ou nenhuma simpatia pelo personagem central aqui, que, como eu falei para vocês, então, é o Eguchi. Então, veja, nós temos essa técnica narrativa muito bem urdida, muito, digamos, ardilosa, no sentido de tentar ali convencer o leitor de que tudo isso é natural, e aliada a essa técnica narrativa, me parece que a construção desse personagem também não seja algo gratuito, já que o autor elege o senhor, né, um senhor de idade, ou seja, uma figura respeitada na cultura japonesa, como sendo o personagem que vai colocar o leitor diante de toda essa situação. De modo que, por ser um senhor de certa idade, de quase 70 anos, o Eguchi é investido de uma quase autoridade inquestionável, já que ele tem a seu lado o benefício de ser um velho já, como o narrador se refere a ele. Então veja que essa imagem do senhor venerável, que você não pode questionar porque você tem que respeitá-lo, etc e tal, isso também é algo que garante, de certa maneira, que o leitor não vai se opor àquilo que está sendo narrado. Percebe? Por quê? Porque a gente sabe que é um senhor de idade. Então qualquer coisa que ele faça é desculpar porque ele já está velho. Ah, coitado, ele é sozinho, etc e tal. Então veja, você tem um narrador muito, muito bem construído e você tem esse personagem que também passa por essa construção bastante interessante e pouco comum, porque são poucos os livros, pelo menos que eu conheço, que abordam a questão da sexualidade na terceira idade. E eu diria mais, né? Eu diria que essa veneração, digamos, essa autoridade inquestionável atribuída a pessoas com certa idade, não é algo característico apenas da cultura japonesa. Haja vista, por exemplo, sei lá, aqui no Brasil nós temos o Silvio Santos, que pode fazer e falar aquilo que ele bem entender, e ninguém fala nada porque, ele é um velhinho, na época dele era diferente, então ele pensa que ainda é assim, etc. Então você percebe que essa questão do personagem ser velho e o narrador ficar frisando isso a todo momento também tem a sua razão de ser aqui, e me parece que isso se alia muito bem a essa tentativa de convencer o leitor, de fazer com que, de enredar o leitor naquilo que está sendo narrado, de maneira que a gente se torne cúmplice daquilo, e dada essa cumplicidade a gente não pode julgar o personagem aqui. Então perceba que trata-se de uma narrativa muito bem estruturada nesse sentido. Só que o Eguchi, não, apesar de já ser ali um senhor de idade, parará, ele não se sente essa figura tão importante,
Justamente porque, sendo velho, ele começa a pensar cada vez mais nas implicações dessa velhice. Então, por exemplo, ele começa a pensar na solidão, e é por isso que esses velhos vão até esse lugar, porque eles são sozinhos e queriam dormir com alguém, dormir e não transar, então eles vão até esse lupanar ali, que não é bem um lupanar no fim das contas, porque não pode haver sexo ali, mas enfim, existe toda uma situação erótica que acaba preenchendo essa solidão da vida desses senhores. Pois bem, então o Eguchi começa a pensar na velhice e a partir disso ele começa a pensar na questão da solidão, na impotência, que aqui no livro se liga muito, e não apenas no livro, mas na cultura de maneira geral, né? Se liga muito à ideia da perda da masculinidade, já que o impotente é, segundo palavras do narrador e do próprio Eguchi, aquele que deixou de ser homem, que deixou de ter a sua identidade masculina, e é por isso que os homens têm medo de se tornarem impotentes, etc e tal. Né? Então, essa questão da impotência ganha um peso ainda maior, porque na velhice isso é uma coisa praticamente inevitável. Outra coisa na qual o Eguchi acaba pensando aqui, no meio dessas reflexões, claro, é na proximidade da morte, que aqui também acaba sendo associada à impotência nessa... como se ambas as coisas correspondessem a uma falência daquele indivíduo como homem e como ser humano, quando a gente pensa nessa questão da morte. Além disso, o Eguchi pensa aqui, por exemplo, também nas perdas que ele foi tendo ao longo da vida e que agora se intensificam na velhice. Então, perdas físicas como essa incapacidade de manter alguma relação sexual, mas também perdas de ordem familiar, emocional, etc. e tal. Para além disso, ele ainda pensa no fracasso, ele ainda associa a velhice o fracasso, a ruína, a decadência, a fraqueza, a dependência e etc. E é claro que com tudo isso, o livro acaba tocando em vários momentos na questão, como eu já falei para vocês, da sexualidade nesse momento da vida que é a velhice, que é algo que me parece pouco explorado na literatura, o que por si só já é algo bastante interessante aqui sobre este livro. Só que, ao mesmo tempo em que o Eguchi faz todas essas reflexões que associam a velhice a algo absolutamente negativo, a algo derrisório, esse personagem também acredita que ele é diferente daqueles outros frequentadores dessa Casa das Belas Adormecidas, ainda que este nome não apareça aqui referindo-se a esse lugar em momento algum, mas ainda assim é possível fazer essa associação. Mas o Eguchi, apesar de toda essa sua reflexão sobre a velhice, ele não se coloca na mesma posição dos outros velhos. Primeiro, porque ele ainda não é impotente, de modo que ele continua sendo um homem, né? Ele não deixou de ser homem por conta dessa sua idade já avançada. Mas também porque ele de fato se coloca em um lugar muito superior àquele que ele atribui aos outros personagens. E isso tudo se alia a uma questão bastante interessante sobre como o narrador associa e aproxima em vários momentos a descrição das estações do ano ao modo como o Eguchi entende a sua situação. Então, por exemplo, assim como as folhas das árvores ainda não caíram totalmente, o inverno ainda não chegou aqui para esse personagem, mas está a ponto de chegar. Então perceba que ele, apesar de já ter ali certa idade, ele ainda não tem de se deparar com toda aquela, digamos, todo aquele esvaziamento invernal que ele associa, e o narrador acaba corroborando com isso, a essa questão toda da velhice, etc. E é claro que tudo isso acaba colocando a velhice, colocando o estar velho em um campo que é próprio do signo da decadência. E é por essa decadência associada à velhice que o Eguchi se sente estranho por estar ali. Porque ele acha que não é velho, mas ao mesmo tempo lhe é dado frequentar esse lugar que só pode ser frequentado por pessoas velhas. Então ele começa a, digamos, relativizar essa sua idade com base naquilo que ele vai observando nesse lugar, com base no modo como ele é tratado, etc. E, inclusive, o Eguchi fica se perguntando sobre o motivo, já dados esses questionamentos,
ele fica se perguntando sobre o motivo que levaria uma moça a se submeter, uma moça realmente virgem, a se submeter àquela situação ali, se trancar em um quarto com um homem desconhecido durante toda a noite. Porque, afinal de contas, a decadência se aplica para ambos os lados dessa relação. Tanto para a moça, segundo a perspectiva do personagem, tanto para a moça que se presta àquele papel, quanto para o próprio senhor que vai até ali, porque e ao se deslocar até esse lugar, né, até essa casa das belas adormecidas, esse senhor acaba passando um atestado ali de sua velhice, de seu fracasso, de sua decadência, etc. Mas o fato é que, uma vez que o Eguchi vê a velhice como algo negativo, como algo que rebaixa o homem e o deixa vulnerável, isso justificaria, segundo os pensamentos desse personagem, a ida desses outros senhores até essa casa, já que ali eles se deparariam com moças em uma situação de vulnerabilidade ainda maior do que a deles. Então, com isso, a vulnerabilidade desses próprios senhores seria atenuada. Sabe aquela coisa? Ah, eu sou pobre, mas tem pessoas mais pobres do que eu, logo eu não sou tão pobre assim. Pois então, é basicamente essa a linha de raciocínio seguida pelos frequentadores desse lugar. E daí, sobre isso, na página 21, existe um momento em que é dito o seguinte, que um desses amigos do Eguchi, que acaba, enfim, comentando com ele sobre esse lugar, diz que dormir com essas moças é como dormir com uma imagem secreta de Buda. E daí ele continua. Uma menina que jamais acorda, de certo proporciona uma tentação, uma aventura, uma doce volúpia para os velhos clientes que deixavam a mulher tranquila. O velho Kiga apenas dissera-lhe ser possível se sentir realmente revigorado nos momentos em que se estava ao lado de uma mulher adormecida. Então veja que, como eu falei para vocês, ao estarem ali diante daquelas moças indefesas, esses senhores acabam tendo as suas forças renovadas, já que eles não eram tão indefesos quanto aquelas pobres daquelas adolescentes ali. Nesse trecho em específico, uma coisa que me chamou bastante atenção é que essas moças são chamadas de Budas. E a palavra Buda significa aquele que atingiu a iluminação, etc. E isso é algo que até que faz um pouco de sentido. Não porque esse personagem, ou o narrador, enfim, olhem para essas moças como pessoas sublimes, como pessoas iluminadas, mas sim porque essas moças, de fato, abriram mão da própria individualidade, abriram mão do próprio corpo, da própria vontade individual, e por causa disso, teoricamente, elas atingiriam ali a iluminação e etc. Portanto, a situação de vulnerabilidade dessas moças se relaciona ao seu sexo, elas são mulheres, se relaciona à sua idade, elas são mulheres jovens, e se relaciona ao seu estado de inconsciência. Elas são mulheres jovens que são dopadas e ficam ali à mercê desses senhores. E é por isso que essas moças acabam sendo coisificadas, elas são desumanizadas, mais ou menos como aconteceu com a Marina Abramovic naquela performance que eu mencionei no começo desse vídeo. E mais, né? É claro que a Marina fez aquilo ali para poder, digamos, testar os limites do próprio corpo e testar com isso também até onde vai a maldade do público que contribuiu para esse experimento que ela fez, digamos. Mas, voltando aqui ao livro, essas moças sem nome, sem idade, são quase um simulacro vazio. Elas são ali uma espécie de casca a ser preenchida pela imaginação e pela memória desses senhores. E é por isso, por exemplo, que eles não podem ter contato com elas fora daquele ambiente, porque esse daqui é um espaço suspenso da realidade. Então o que acontece ali só pode acontecer ali, eles não podem conhecer aquelas moças em outra situação. E segundo, é por conta desse caráter dessas mulheres, né, dessas adolescentes, como cascas vazias, digamos, é por isso que a virgindade delas deve ser preservada, porque isso, teoricamente, é a única coisa que elas possuem ali naquele lugar e naquele estado. Então, uma vez que essas moças não têm qualquer tipo de traço de personalidade definida para além
da própria virgindade, que é algo que as confina em sua condição sexual, diante disso, o Eguchi pode ir construindo uma vida possível para cada uma dessas moças com quem ele dorme, a partir daquilo que elas aparentam ser, em um processo de espelhamento da sua própria condição, já que, por ser velho, ele é respeitado e todo mundo pensa que ele deixou de ser homem e é por causa disso que ele pode frequentar aquele lugar. Então, assim como as pessoas constroem sobre ele um personagem que não existe, ele também vai construindo personagens aleatórios com os quais ele vai preenchendo essas moças quando não está utilizando o corpo delas para se lembrar de outras moças que ele conheceu no passado, etc. A partir do momento, então, em que fica claro que não haverá nenhum tipo de contato sexual explícito entre o Eguchi e essas adolescentes, você fica se perguntando, pelo menos esse foi o meu caso, mas por que diabos, então, esses senhores frequentam um lugar desse? Porque, veja, uma vez que essas moças são cascas vazias, que elas são ali coisificadas, esses senhores podem preencher com elas toda aquela solidão das próprias vidas, e o narrador coloca isso tudo como se isso fosse algo triste, etc. Veja bem, é sempre bom lembrar do seguinte, quando eu estou falando do narrador, eu não estou falando do Yasunari Kawabata, tá? Porque, afinal de contas, nada impede que ele tenha criado isso exatamente para criar um desconforto e, enquanto o narrador naturaliza tudo isso, ao expor isso do modo como expõe, o Kawabata acaba desnaturalizando isso que pode ser comum lá no Japão. Não sei se isso de fato existe por lá, mas enfim, eu acho que um livro como esse faz com que você repense alguns hábitos que você, porventura, pode ter. Com isso, nós estamos então aqui, ao longo da leitura de A Casa das Belas Adormecidas, diante de uma aproximação entre os extremos da vida, de modo que a contemplação da juventude pela velhice devolve a esses senhores a sensação de virilidade perdida, porque isso lhes permite, pelo menos no caso aqui do Eguchi, lembrar das antigas amantes, das esposas, das mulheres de sua vida, enfim. Tudo isso porque essas moças se mantêm submissas o tempo todo, de modo a não gerar nenhum tipo de constrangimento a esses senhores, como se elas fossem ali bonecas. E daí na página 18 do livro existe um trecho que eu achei bem interessante, em que é dito o seguinte: ela só não fora transformada em uma boneca viva por elas não existirem. Mas para evitar constrangimento aos velhos que não eram mais homens, fizeram dela um brinquedo vivo. Não um brinquedo propriamente, mas talvez a própria vida para esses velhos. Talvez a vida que eles pudessem tocar com tranquilidade. Porque aquilo, né? Sendo esses velhos homens que deixaram de ser homens, por conta de sua impotência, eles não se sentiam confiantes de ir procurar uma prostituta, por exemplo, porque vai que na hora eles não conseguem manter uma relação sexual. Então, eles vão por esse outro caminho e se encontram ali, desfrutam do corpo dessas jovens que estão adormecidas, mesmo que esse desfrutar do corpo não implique necessariamente em fazer sexo com elas. Então, estando ali diante dessas moças, o Eguchi passa a se lembrar, por exemplo, das filhas, das netas, da mãe, da ex-esposa, das namoradas que ele teve ao longo da vida, sobretudo na juventude, o que é muito estranho porque, por exemplo, existe aqui um momento em que ele fica se perguntando se as filhas dele também se prestariam a esse papel, e eu pensei sinceramente que isso fosse beirar o incestuoso em alguns momentos, como de fato talvez tenha essa linha de raciocínio do personagem tenha chegado muito perto disso, mas enfim, ele não se envereda por esses caminhos, mas o fato é que é muito estranho o modo como ele aproxima a imagem da mãe, a imagem das filhas e a imagem daquelas moças ali com quem ele vai dormir. Portanto, essas belas adormecidas do título, elas estão ali para despertar as memórias desses senhores, porque é a partir do contato com elas
que esses homens voltam à sua juventude, de modo que o tema da memória vai ser bem importante e vai ser bem recorrente ao longo de todo o livro. Com isso, acaba se estabelecendo aqui um movimento constante e tensivo entre o presente e o passado, a juventude e a velhice, e a proximidade e a distância. Afinal de contas, esses homens podem se deitar com as moças, mas eles não podem ter qualquer tipo de contato físico ou emocional com elas. E é por isso que quando, na última das 4 noites, se não me engano, que são narradas aqui, ao se deparar com um corpo que não é tão passivo ou submisso quanto os outros, o Eguchi sente algum tipo de repulsa àquela moça. E daí eu não vou entregar maiores detalhes aqui, você vai ter que ler o livro para saber exatamente como isso se dá, mas uma das moças com quem ele dorme, ela, digamos, aquele corpo que está ali, ele não se mantém submisso o tempo todo. E por conta disso, o Eguchi sempre se mantém assim um pouco mais parcimonioso, um pouco mais, enfim, distante da moça, porque ele passa a sentir uma espécie de repulsa por ela. E daí é claro que diante disso não tive como não me lembrar, por exemplo, daquelas pessoas que correram da Marina Abramovic depois do fim da performance, quando ela voltou a se mexer e deixou de ser um objeto para voltar a ser uma pessoa. Pois bem, quando essa última moça aqui repele, de alguma maneira, até inconsciente, o Eguchi, de certo modo, a reação dele é uma reação de fuga muito semelhante à daquelas pessoas. E é por isso que em vários momentos aqui eu fui me lembrando dessa história toda envolvendo a performance da Marina. E cada capítulo do livro vai falar um pouquinho sobre essas noites que o Eguchi passa ali com as moças, de modo que esses capítulos funcionam quase todos do mesmo jeito, tem todos eles a mesma estrutura, com poucas coisas acontecendo no presente, já que o personagem começa a se lembrar do próprio passado a partir do contato com essas moças. E essa mesmice dos capítulos traduz muito bem a mesmice entre muitas aspas, daquela situação para o próprio Eguchi, já que ele naturalizou aquele comportamento como algo normal e aceitável. E aí aquilo, de certa maneira, começa a se tornar até enfadonho, etc. Né? E é por isso, então, que você tem essa estrutura repetitiva no livro para poder emular esse estado de consciência do personagem. Outra coisa que me chamou bastante atenção ao longo aqui da minha leitura é o caráter de não lugar que essa Casa das Belas Adormecidas recebe, porque trata-se de uma casa que não é uma hospedaria, mas também não é um lupanar, um prostíbulo, um bordel, né? Então fica esse lugar em um não lugar com relação a essas duas possibilidades de entendê-lo. Para além disso, você tem aqui essa proibição das relações entre as moças e esses senhores, que acaba reforçando a ideia de que aquilo não é um centro de prostituição. Você tem aqui o fato dessa casa ser um lugar ilegal, que acaba também reforçando este caráter de não lugar de suspensão desse espaço aqui. Você tem o fato dessa casa ser um lugar meio sigiloso. Tudo isso acaba mostrando que esse lupanar aqui é um espaço suspenso, o que contribui para o processo de recuperação do passado por meio da memória, já que esses senhores aqui não têm nenhum tipo de vínculo com o presente estando ali nessa Casa das Belas Adormecidas. Portanto, por mais que o Kawabata recupere aqui neste livro todo aquele seu estilo quase impressionista, os temas que haviam aparecido aqui em A Dançarina de Izu acabam voltando sob outra perspectiva. Então, por exemplo, toda aquela ideia da contemplação do belo vai aqui aos poucos se eivando por características grotescas, digamos, graças a esse estranhamento de toda essa situação narrada. Além disso, aquele tema da virgindade imaculada permanece, mas essa virgindade é o tempo todo desacreditada pelo Eguchi, ao contrário do que acontecia aqui, por exemplo. O corpo feminino aqui representado é visto apenas em seu aspecto físico e não mais daquele modo
espiritual e sacralizador, como acontecia aqui em A Dançarina de Izu. A questão do erótico neste livro se torna um pouco mais evidente, já que aqui o erótico se dá em um espaço privado, em um espaço íntimo, ao passo que aqui em A Dançarina de Izu, esse caráter erótico da narrativa era da ordem do público. Não à toa o narrador aqui dessa novela acaba se apaixonando por uma dançarina. Então essa questão do espetáculo acaba interferindo no modo de representação e de construção dos elementos eróticos aqui desse outro livro do Kawabata. Então, de uma maneira ou de outra, A Casa das Belas Adormecidas é um livro bastante interessante, só que ao mesmo tempo é um livro que gera certo incômodo, ou incômodo ainda maior do que havia acontecido aqui nesse outro livro do mesmo autor que eu li antes, né? Pelo menos isso foi a minha experiência de leitura. E como eu gosto desse tipo de livro que gera algum tipo de incômodo, eu acabei achando essa leitura bastante interessante, graças ao modo como este narrador manipula ou tenta manipular o leitor para que a gente se aproxime e se compadeça do Eguchi. Então esse é aquele tipo de livro que não é nada confortável durante e mesmo depois da leitura, mas ainda assim eu acho que é um livro que vale muito a pena. É claro que é muito difícil olhar para um livro dele e falar: eu adorei esse livro. Não tenho, pelo menos eu não sou capaz, enfim, de dizer uma coisa dessa, mas ainda assim eu gostei bastante da experiência de ter entrado em contato com essa narrativa. Eu acho que dos livros de literatura japonesa que eu li até agora, esse daqui de fato foi o mais interessante, digamos, né? Tanto por essa questão temática, mas também pela questão do modo como o livro se estrutura. Então, por conta disso, fica aqui a minha recomendação. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar esse livro, daí comprando pelo link você me ajuda, aquela coisa toda. E vou deixar lá embaixo também o link para o meu vídeo aqui sobre A Dançarina de Izu, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!